Doutora, e hoje a gente vai falar do impacto da inveja e do julgamento. E é um tópico muito importante que a gente vai trazer hoje e sensível para algumas pessoas, porque a gente julga o tempo inteiro e muitas vezes a gente fala, eu não julgo, eu não tenho inveja. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Sim, você sabe que eu vivenciei bastante essa temática já na minha vida. E há umas 2 semanas teve uma repercussão na mídia exatamente sobre essa temática. E essa semana minha filha trouxe de forma profunda a questão da inveja, uma criança de 11 anos. Então, repercute na vida de todo mundo. Por isso que eu senti essa necessidade de trazer. E aí eu começo com uma provocação inicial. Você acredita que a felicidade incomoda, Carol? Eu tenho certeza. Que triste isso, né? Triste demais. Então, para apresentar essa temática sobre inveja e julgamento, eu vou trazer um pouquinho da história da Isabel Veloso. Para mim, uma menina, uma jovem que faleceu agora em janeiro com 19 anos e que com 15 anos descobriu um linfoma de Hodgkin. Numa fase que existem tantas descobertas, tantos aprendizados, crescimento em vários sentidos, e uma menina vê a sua vida transformada por um diagnóstico. E ela fez os tratamentos, indicados, e aí a doença entrou em remissão e ficou dessa forma até janeiro de 2024, quando retornou o câncer, e aí já ficou em estágio terminal. E que ela teria, de acordo com a expectativa dos médicos, um prognóstico de 6 meses de vida aproximadamente. E aí, logo após isso, em abril ela anunciou o casamento, e aí em agosto desse ano ela anunciou que estava grávida. Aí, para surpresa dela e de todo mundo, o câncer de novo entrou em remissão, e ela fez o transplante de medula óssea com doação do próprio pai, e aí o quadro piorou muito, ela veio ao falecimento. E o que mais me chocou com toda a história dela, e eu até me emociono com isso, que é uma garota cheia de vida e que deixou uma lição de amor e de coragem e de força para viver. E ela viveu com uma intensidade, principalmente esse último ano e meio, que eu confesso que eu não vejo em muitas mulheres de 30 e 40 anos. Muitas mulheres com essa idade não vivenciou tudo que ela vivenciou nesses quase 2 anos, E qual foi a repercussão assim negativa que me entristeceu muito? Muitas pessoas começaram a atacá-la, dizendo que ela mentiu, que ela não tinha 6 meses de vida. Como uma pessoa com só 6 meses de vida e com uma doença terminal ficava feliz, estava bem, e tinha casado, e conseguiu ter filho. E eu tenho certeza que muito dessa repercussão foi muito impactante na saúde emocional da Isabel. Então, eu questiono o quanto de tanto julgamento, de tantos comentários negativos, inveja da felicidade dela, da força e da coragem que ela tinha em viver, trouxeram consequências negativas para a saúde física dela, a partir da saúde mental. Então, isso é muito grave. Nós estamos enfrentando um cenário muito obscuro na nossa sociedade, em que os seres humanos, a humanidade, está demonstrando, assim, na grande parte, que se corrompeu, que se perdeu. Em que momento começou essa perda tão grande, De humanidade mesmo. E eu acho que com as redes sociais isso piorou drasticamente. E por que será que acontece essa questão de inveja e de julgamento, Imagina a gente vivenciando, na grande maioria, um mundo fake. Então a gente lida com mentira, a gente lida com perfis que não são a verdade, casais que não vivenciam aquilo que postam o tempo todo. E aí, quando a pessoa, ou pessoas, ou casais, ou famílias apresentam algo que é verdadeiro, que é genuíno, pessoas que vivenciam um amor, que têm coragem de colocar em prática o que é necessário para trazer mudanças para a própria vida e para a vida da família, incomoda. Porque é muito mais fácil, Carol, a pessoa se colocar num local de falar assim, essa é a minha realidade, eu não consigo estudar, eu não tenho uma família com dinheiro, e não focar e não colocar, eu falo assim, colocar cara nos estudos para sair daquela realidade, mudar a própria realidade. Então é muito mais fácil se acomodar,
colocar no lugar de reclamação, criticar o próximo, julgar o próximo, do que mudar a própria realidade. Então, quem tem coragem e quem tem o propósito de mudar a própria vida e talvez deixar um legado para a humanidade, causa inveja e traz julgamento. É terrível isso. Então, muita gente vivencia hoje o que é conhecido como piloto automático. E no piloto automático, ninguém faz a diferença, nem na própria vida, nem na vida de ninguém ao lado. E eu venho acompanhando, não só nas mídias sociais, mas em atendimento, Carol, o quanto julgamentos e comentários negativos atrapalham a vida de alguém e pode interromper a vida de pessoas. Eu recebo adolescentes com situações muito graves e ideação suicida por causa disso, e a gente vê isso na mídia. Então, eu faço agora, né, um apelo. Por que não levar uma palavra positiva, uma palavra de apoio, uma palavra de amor, ser luz na vida de alguém que às vezes está passando por um desafio, por uma fase, né, desafiadora? É muito difícil a pessoa julgar sem se colocar no lugar do outro, sem ter empatia. Ô, doutora, e outra coisa que, assim, às vezes você pode pensar, né, o julgamento, eu acho que é um trabalho de não julgar, né, é um exercício diário de você não julgar. Mas se você julgou na sua mente, você não precisa expor isso também. Sair ali no impulso. Você fere muito o outro. Reflita antes de escrever, reflita antes de falar, beba uma água antes de sair, né, ali regurgitando, para não falar outro termo mais pesado. E aí, Carol, como dica final, para finalizar esse bate-papo, eu queria então deixar um questionamento. O que fazer então, diante dessa realidade que a gente vem vivenciando, né? A primeira coisa é a gente estar conectada com o nosso coração e com o nosso propósito. O que é importante na nossa vida, para a nossa vida e para a nossa família? Para que a gente consiga trazer qualidade de vida, para que a gente viva bem. Isso é muito importante. A gente só consegue fazer isso, entrar em contato com o nosso propósito, silenciando, parando, respirando, meditando. A gente precisa sentir o que é importante. E por fim, a gente precisa saber em quem a gente pode confiar. A gente tem que ser muito cauteloso. A gente precisa ser muito seletivo no que a gente fala para as pessoas e principalmente no que a gente posta, porque muitas pessoas não têm boas intenções com a gente e com quem é importante para a nossa vida. Então nós precisamos sempre ficar atentos a isso. Vocês estavam falando do Big Brother Brasil, que é um reality que é na teoria para você julgar, né, quem está ali, julgar o comportamento, mas é importante lembrar que isso não é a realidade, né? É um reality, as pessoas estão ali para jogar, então fazer comentários maldosos, destilar o ódio, não leva ninguém a lugar nenhum. Você falou algo muito importante, que isso é um recorte. Que a gente precisa colocar a nossa vida em prática, viver a nossa vida real, porque de vida virtual a gente não se sustenta.